Olá pessoal, aqui é o Wagner, tá? E agora eu vou estar aí explicando uma técnica, né, que eu batizei aí de calendário mental, tá ok? Então é bastante interessante para a gente descobrir aí o dia da semana de uma determinada data do ano. Então o que é que acontece, né? Com o avanço aí da tecnologia, a gente acaba deixando de exercitar o cérebro, tá? Então essa é uma ótima técnica aí para você estar usando, né, para exercitar o seu cérebro, tá? Então vamos lá. Então o que é que acontece? Então essa técnica a gente vai ver a princípio, né, para as datas aí de pessoas nascidas no século XX, né, século XX, que seriam anos aí que termina, né, com esses dois dígitos, né, 1900 e alguma coisa, tá ok? Então aí a princípio a gente vai ver como usar, tá, para pessoas nascidas nesse ano aqui, 1900 e alguma coisa. Então vamos lá. Então vamos supor, por exemplo, que a pessoa tenha nascido aí no dia D, né, do mês M, do ano 1900 e alguma coisa, tá? Então a data vai ter essa forma aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, esses dois dígitos aqui por 4. E a gente está interessado, ó, essa divisão aqui, dividir esses dois dígitos por 4. E a gente quer a parte inteira dessa divisão. E a gente vai somar esse resultado, né, com esses dois dígitos aqui, XY, tá? Esse número aqui formado por esses dois dígitos, somar com o dia, tá? E somar aqui com esse M especial, tá? Aqui esse M especial é um número associado aí ao mês M. Então o mês M, ele não vai entrar na nossa conta, na nossa expressão. O que vai entrar é um número associado a ele, que a gente vai ver mais na frente que número é esse, tá ok? Então vamos lá. E o que vai me dar a resposta, o dia da semana, vai ser justamente a divisão, o resto da divisão dessa soma por 7. Então o que eu estou interessado é no resto da divisão, tá ok? Dessa divisão aqui, esse somatório, eu estou interessado no resto da divisão desse somatório por 7. Então olha só, então vamos lá. Então aquele M especial, o M asterisco, ele está associado dessa maneira, tá? Então mês de janeiro vale 1, fevereiro aí o M asterisco vale 4 e assim vai, tá? Março vale 4 e assim vai, tá ok? O que é que acontece? A gente deve ter uma atenção especial aí nos anos bissextos, somente nesses, tá? O que é que acontece? No mês de janeiro, o ano bissexto aí, ó, o M especial vai valer 0 e no mês de fevereiro o M especial vai valer 3, tá? Observe que em janeiro, né, ele aqui em anos que não são bissexto vale 1, né? E o fevereiro aqui vale 4. Então a gente vai subtrair 1, né? Então, se for bissexto, janeiro vai ficar valendo 0 e fevereiro aqui, ó, subtrair 1 vai ficar valendo 3, ok? Então vamos pegar aí, por exemplo, né, uma pessoa que nasceu em 14 de abril de 1982, né? Qual foi o dia da semana, né, que caiu essa data aqui, ok? Então olhando na tabela, você vai ver aí, ó, que é o mês 4, o M especial, que é o que vai entrar na expressão da gente, na fórmula, vale 0, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente está interessado nessa soma aqui, né? A gente vai pegar a princípio primeiro essa soma, depois a gente vai fazer a divisão por 7. Então a gente quer isso aqui, né? Então tá aqui 82, né? Como é 1900 e alguma coisa, a gente vai pegar esses dois dígitos aqui, o número formado por eles, 82, dividido por 4, mais 82 que é o ano, mais 14 que é o dia, mais o M especial que vale 0, tá ok? Então o que é que acontece? Quando a gente fizer a divisão de 82 por 4, a gente vai estar descobrindo duas coisas, tá? Primeira coisa, a gente vai estar descobrindo se esse ano é bissexto ou não. Segunda coisa, a gente está pegando aqui a parte inteira da divisão de 82 por 4. É esse número que vai entrar na nossa expressão, tá? Então fazendo a divisão de 82 por 4, a gente vê que vai dar 20, tá? Que é a parte inteira, e vai restar 2. Então estou interessado apenas aqui na parte inteira, que é o 20, tá? E esse 2 é o resto, então já está me dizendo que esse ano é não bissexto. Se o resto fosse 0, nesse caso o ano seria bissexto. A gente também vai ver aí mais na frente uma explicação detalhada para saber quando o ano é bissexto ou não, tá ok? Então vamos lá. Então a parte inteira da divisão aqui de 82 por 4 é 20, tá? Então o que vai entrar na conta é isso aqui, tá? Então 82 é dividido por 4, a parte inteira é 20, então o S, que é aquela minha soma, vai ficar assim. 20 mais 82 mais 4 mais 0, o 0 é neutro, não precisa aí a gente acrescentar. Então essa soma aqui,
vai dar 116. E a gente está interessado no resto da divisão de 116 por 7, tá? Dividindo aí 116 por 7, a gente vê que o resto vai ser 4. Logo, essa data aqui caiu numa quarta-feira, tá ok? Então, se o resto for 4, vai ser quarta-feira. Se for 5, quinta-feira. Se for 6, sexta-feira. E se for 7, que é equivalente a 0, vai ser um sábado, tá ok? Se for 1, vai ser domingo. Então, vamos lá. Outra maneira de fazer isso é o seguinte. A gente viu aqui que a gente fez primeiro o que? A gente somou, pegou esse resultado e dividiu por 7, tá? Outra ideia, em vez de a gente somar, a gente poderia fazer o seguinte. Observe que essa soma aqui, a gente vai pegar essa soma e dividir por 7, né? Então isso equivale a pegar esse somatório e dividir por 7. Só que isso aqui a gente pode, né, separar, escrever essa expressão dessa maneira aqui, tá? Né? Recorda aí as operações com fração, né? Quando tem o mesmo denominador, a gente repete o denominador e faz a soma aí dos numeradores, tá ok? Então desse jeito aqui, o que é que a gente está fazendo? A gente está interessado em dividir cada uma das parcelas por 7. Você vai ver que é muito mais simples. Por quê? Então observe aqui, se eu dividir 20 por 7, ó, dividindo 20 por 7, o resto vai ser menos 1, né? Observe que 3 vezes 7 dá 21, e 21 menos 1 dá 20. Só que a gente tem o costume de sempre pegar o resto como positivo, né? Então se a gente pegar o resto aí como sendo qualquer número inteiro, então a gente poderia pegar aqui o menos 1, tá ok? Porque 21 menos 1 dá 20, tá? E se a gente dividir aí 82 por 7, o resto vai ser 5, né? 7 vezes 11 mais 5 dá 82. Então isso é uma propriedade aí básica que a gente está usando, né, da divisão, né, que no caso a gente usa aí para provar se a divisão está certa ou não, tá? Então você verifica essa propriedade simples aqui, dá uma revisadazinha, se tiver alguma dúvida aí você vai ficar craque. Então o que é que acontece? Então aqui, o resto da divisão de 20 por 7, a gente viu que é menos 1. O resto da divisão de 82 por 7, a gente viu que é 5. E aqui no caso, 14 é dividido por 7, ou seja, o resto é 0. Então fazendo essa soma, né, 5 menos 1, a gente vê que é 4, ou seja, quarta-feira. Então a gente agora tem uma maneira, né, equivalente de achar o resto, tá? E essa maneira aqui, que é separando, né, dividindo cada parcela, é a maneira que eu acho mais simples, tá? Então em vez de eu somar tudo isso e dividir por 7, eu vou achando o resto de cada parcela, né, que eu acho muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Uma outra ideia também é a seguinte, né? Então a gente já viu dois métodos. O próximo método seria o que? Observe o seguinte, 20, né? Eu tenho aqui 20 mais 82 mais 14. Observe que 82 é igual a 81 mais 1, tá? E por que eu fiz isso? Porque na verdade eu já estou separando de forma a achar os múltiplos de 7, tá? Os maiores múltiplos de 7, tá? Então o que é que eu fiz aqui, ó? Peguei esse, usando aqui a propriedade associativa, né? E também a propriedade comutativa da adição. O que é que acontece? Peguei esse 1 aqui, ó, e coloquei aqui no 20. Então vai ficar 21 mais 81. Mas quem é 81? 81 é a mesma coisa que 77 mais 4. Coloquei 77 porque 77 é o maior múltiplo de 7. Então é isso que eu estou fazendo, né? Estou pegando os números e fazendo eles se transformar no múltiplo de 7. O maior número possível que eu consiga, né, transformar. Então aqui 21 já é dividido por 7. E 14 já é dividido por 7. Então aqui o resto é 0. Aqui também o resto é 0 no 14. E aqui no caso 77 é dividido por 7, que dá 11. Então aqui também o resto é 0. Só restou quem? Só restou 4, ou seja, quarta-feira. Então foi isso que eu fiz, tá? Então na verdade eu estou fazendo o quê? Estou pegando essa soma e subtraindo dela o maior múltiplo de 7 possível, tá? Então subtraindo o maior múltiplo de 7 possível, restou 4, que é quarta-feira, tá ok? Então seria outra ideia. Bem, agora a gente vai definir aí o que são anos bissextos, né? Qual é a regra para saber aí se um ano é bissexto ou não. Então o que é que acontece? Os anos bissextos são os anos aí onde esse 2 dígitos, né, do final do ano que a gente viu, ele vai formar um número que é múltiplo de 4, tá ok? Então se esses dois números aí formam um múltiplo de 4, então esse ano vai ser bissexto. Porém, não são bissextos os anos aí que são múltiplo de 100, exceto os que são múltiplo de 400, ou seja, vamos lá. Por exemplo, 1984, então a gente vai pegar aqui 84, 84 é divisível por 4, tá? Então como 84 é divisível por 4,
Então a gente tem aí que o ano de 1984 ele é bissexto, tá ok? Então você observa que 1984 ele é múltiplo de 4, tá? E não é múltiplo de 100, tudo bem? Agora vamos pegar, por exemplo, 1996 também, né? Múltiplo de 4 e também aí não é múltiplo de 100. Então 1996 também é bissexto, tá ok? Já se a gente pegar 1900, você vê, ó, como termina com 20, todo número aí que terminar com 20 vai ser múltiplo de 100, tá? Então esse número aqui ele é múltiplo de 100. Então ele não é bissexto, tá? Porque para ser bissexto, quando termina em 00, o único estresse é quando termina com 00. Um número quando termina com 20, ele só vai ser bissexto se ele for múltiplo de 400, tá ok? Então essa é a ideia. Como aqui termina com 00, a gente já sabe que é múltiplo de 100, tá? Então, mais para ele ser bissexto, ele tem que ser múltiplo de 400, tem que ser dividido por 400. Então, nesse caso, 1900 não é bissexto, porque não é divisível por 400, tá ok? Então, o único estresse é quando termina com 00. Se um número, um ano, termina com 00, ele só é bissexto se for múltiplo de 400, tá? Então, por exemplo, o ano 2000 termina com 00, então você vai dividir por 400. Se restar 0, ele é bissexto. Então, o ano aqui 2000 ele é bissexto porque é divisível por 400. Quando você divide por 400, vai restar 0, tá? Então, o que é que acontece? Então, a princípio, a gente viu a nossa regra, né, de calendário mental, né, para o século 20, né, 1900 e alguma coisa. E aí a gente vai estender essa regra, né, para outras datas, né? Por exemplo, para datas aí de 2000 em diante, né, 2000 até 2099, a gente pode tá subtraindo 1 do resultado final e calculando o resto, tá? E para datas aí de 1800 e alguma coisa, né? No caso de 1800 e alguma coisa até 1900, né, que a gente já viu, para o século 20. Então, abaixo do século 20, né, 1800 e alguma coisa, a gente vai acrescentar 2 ao final, né? Então, você tem aí uma quantidade aí de número, né, bem grande para você estar praticando, tá? Então, a pessoa que nasceu abaixo disso aqui vai ser raro, né, você encontrar ela viva aí, né? Alguém que nasceu em 1700 e alguma coisa, tá ok? Então vamos lá. Então, se a pessoa nasceu em 1800 e alguma coisa, você vai acrescentar 2 ao final. Então, normalmente você vai encontrar pessoas nascidas em 1900 e alguma coisa ou pessoas aí já nascidas acima de 2000, tá? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma pessoa que nasceu no dia 20 de fevereiro de 2040, né? Um futuro bem próximo aí. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Estamos pegando aqui o 40, o final, a gente vê que 40 é múltiplo de 4. E esse número não termina com 00. Então logo o 40 ele é bissexto, né? 2040 vai ser bissexto, tá ok? Então, quando a gente está dividindo esse final por 4, a gente está descobrindo duas coisas. A primeira coisa é a parte inteira que a gente está interessado em colocar na nossa fórmula. E segundo, é se o ano é bissexto ou não, tá? Então vamos lá. Então você vê que é bissexto. Como é bissexto, né, você vê que o nosso M especial do mês de fevereiro você vai ter que tirar 1, ou seja, vai ser 3. Porque o mês de fevereiro, o M especial normal é 4. Mas no caso de ano bissexto, o mês de janeiro e fevereiro você tira 1. Então aqui no caso, como é bissexto, então o M especial não vai ser 4, vai ser 3, tá ok? Então nosso S vai ser o quê? Então dividiu aqui 40 por 4, você viu aí que a divisão é exata, né? Ou seja, descobriu já que o ano é bissexto e descobriu a parte inteira. 40 por 4 dá 10. Então 10 mais 40 que é o ano, mais 20 que é o dia, mais 3 que é o M especial. E você lembra que desse total aqui, dessa soma, você vai ter que tirar 1. Né? Para a data acima de 2000 você subtrai 1. Tá? Então ficou aqui que S é igual a essa soma menos 1. Então vamos lá. Então vou empregar aquele método. Em vez de eu somar tudo isso aqui, fazer essa operação e dividir por 7 para achar o resto, eu já vou achar o resto de cada parcela, tá? Então aqui, ó, 10 dividido por 7 deixa resto 3. 40 aí dividido por 7, observe que 42 é divisível por 7. Então, ó, o 40 dividido por 7, aplicando aí a regra básica da divisão, você tem que o resto é menos 2, tá ok?
né? 42 tá? Então se você tem 42 menos 2 vai dar 40. Então logo o resto aí é menos 2. E 20 dividido por 7, observe que 21 é dividido por 7. Então logo 20 dividido por 7 vai dar resto menos 1, tá? Então repetir aqui o 3 e repetir o menos 1. Fazendo essa operação aqui, ó, você tem aqui que vai ficar com 3 menos 1, né? Porque aqui já deu menos 3, esse menos 3 com esse 3 dá 0. Então ficou 3 menos 1, que é 2, ou seja, essa data aqui vai cair numa segunda-feira, tá? Então é isso aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vou deixar vários artigos, vários textos aí para você estar baixando e dar uma estudada melhor. A gente pode verificar também nossa resposta, a gente pode estar verificando aí no caso no Excel, tá? Então eu vou abrir aqui o Excel para a gente ver aqui mais ou menos como verificar a resposta. Então deixa eu abrir aqui o Excel, tá? Então a gente vai verificar. Você abre aí os artigos PDF, eu vou deixar alguns artigos em PDF, que além desse truque você vai ter vários outros truques, tá? Então é um truque bem bacana aí para você estar treinando o seu cérebro, né? Então vou digitar aqui 14, por exemplo, do 4, que foi a primeira data que a gente achou, de 1982, tá? Então eu vou clicar aqui em qualquer célula aqui, por exemplo, na célula, deixa eu digitar aqui, tá? Porque aqui não... Pronto, deixa eu digitar aqui, ó, 14, se eu digitar em uma célula, do 4 de 1982, tá? Então vou digitar aqui, sei lá, nessa célula F aqui, então aparece isso aqui, tá? Então aqui eu vou digitar igual, em maiúsculo, dia, aí já vai aparecer a função. Então você escolhe essa função aqui, ó, dia da semana, dá 2 cliques nela, tá? E aqui dentro desse parênteses você vai digitar a célula que você digitou a data, no caso aqui C1, tá? Porque tá na primeira linha. Tá? Então C1, digita aqui C1, fecha o meu parênteses e dá um igual. Então você vê aí que deu 4, que foi aí quarta-feira. Vamos digitar outra. Vou digitar aqui 20 do 2, né, que foi fevereiro de 2040. Vamos ver se o Excel vai calcular. Existe um certo intervalo, tá, do Excel. Se você pegar a data muito baixa, tipo 1700 alguma coisa, ele não vai achar, tá? Ele vai dar erro. Então deixa eu pegar aqui dia igual, né? Sempre igual, dia, pronto, aqui, ó. Ela aqui, 2 cliques nela, pronto. Então, você bota o que aqui no caso? C3, tá? Que tá na linha 3, C3. Fecha o parênteses igual. Então aí, ó, 2 de segunda-feira, né? Se der 2 segunda-feira, se der 1, domingo, se der 0, sábado, né? Então no caso, der 0 é sábado, que é a mesma coisa que der 7. Esta 7 equivale a esta 0, porque quando você dividir 7 por 7, esta 0, tá ok? Então essa é a ideia, tá?